Programa Zona Esportiva. Apoio cultural, Avenida Tênis Clube. 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Umbra, seja o protagonista da sua própria história. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, a gente posta no Facebook e no Instagram e você a qualquer momento pode dar uma olhada, ver o assunto que foi aqui discutido durante o dia ou programas anteriores que ficam ali alojados. Lembrando sempre, nossos apoiadores culturais são Ótica Santos, promoção mês de agosto, mês dos pais, Ótica Santos. Toda loja com descontos que variam de 15% a 50% e ainda parcelamos tudo em 10 vezes em todos os cartões. Armações de graus a partir de R$ 69,90 e você dá um pulinho ali na Ótica Santos, onde você encontra variedade suficiente de produtos para você sair satisfeito. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Graduação Ubra EAD modulares, quer dizer que você pode cursar de até três cursos em 3 disciplinas em apenas 3 meses e ao final do semestre você terá cursado até 6 disciplinas. Isso de acordo com a sua escolha. Na Ubra você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Nosso convidado de hoje, o professor André Moreira, ele que é professor de judô do ATC. Satisfação recebê-lo aqui, André. Satisfação é minha, obrigado pelo convite, representando a ATC então, hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o judô. Então. Pois é, você há muito tempo pratica e agora também passa seu conhecimento no judô dentro do ATC. Como é que tu considera o trabalho desenvolvido pelo Avenida Tênis Clube no departamento de judô, André? O departamento de judô ele já tem 30 anos, né? Então fechando nesse ano. A gente tem um trabalho que ele é bem consolidado já, né? Então a gente tem uma equipe que compete bastante, uma equipe de professores muito boa, a gente consegue trabalhar em diferentes níveis, né? Desde a iniciação esportiva até realmente o que seria um rendimento, né? O início de um rendimento, a transição. Então a gente tem desde alunos criancinhas até alunos que são idosos, então a gente faz esses nossos veteranos, né? Então a gente faz um trabalho em diferentes esferas, né? Então ali dentro do clube a gente consegue ter uma estrutura muito boa, né? Tanto de professores quanto de estrutura material, né? E apoio para a questão de competições e também os nossos eventos internos lá. Pois é, a gente fala bastante no tênis, né? Claro, o tênis é o esporte que iniciou o clube praticamente, né? Mas também se fala bastante na natação e o judô, eu sei que ele tem um trabalho muito bom, um trabalho de excelência, com bons resultados até, mas pouco se divulga, pouco se fala, né? Aí ele fica lá no cantinho, lá no fundão, lá o judô, mas trazendo sempre resultados, né, André? Sim, a gente mantém uma certa constância nos resultados, né? A gente vai conseguindo algumas medalhas nacionais, eventualmente alguma medalha até internacional, né? Mas nosso âmbito principal é o estadual, né? A gente tem bastante competição, a gente acompanha todo o calendário da Federação Gaúcha de Judô, né? Nos diversos anos. Agora, em 2021, a gente vai conseguir voltar às competições já em setembro, né? Amanhã, inclusive, a gente vai ter um treinamento de campo da Federação Gaúcha de Judô, vai ser no ATC, né? Vai ocorrer, então, tem gente do estado todo. No Avenida Tênis Clube vão ter 3 técnicos, né? Eu e mais 2 técnicos, um deles é o técnico da Sojipa, né? Da Mayra Guiar, do Daniel, da Maria Portela, Kathleen Quadros, todos que foram para a Olimpíada, né? Então é um técnico muito bem gabaritado, vai estar lá amanhã conosco, né? E gente do estado todo, né? Um evento que vai ser um evento primeiro, na verdade, treinamento de campo depois dessa pandemia da Federação Gaúcha de Judô, e a gente vai conseguir trabalhar de maneira quase normal. A gente vai ter testagem dos atletas, depois disso uma imersão no que seria uma bolha, né? A gente chama, e ali a gente vai ter o nosso treinamento. Então a gente consegue fazer já voltando a funcionar mais normal, e aí os nossos resultados vão de novo voltando a aparecer até pelo reinício das competições. Vocês têm um trabalho lá, né, André, que vai desde as crianças até
o sênior e o veterano. O trabalho de crianças é a partir de que idade, né? Nós trabalhamos a partir dos 4 anos de idade. 4 anos já pode... 4 anos de idade, a gente tem algumas turmas diferentes. Nós temos turmas de 4 a 6 anos, 7 a 12, 13. Depois a gente tem uma turma que seria um pouquinho maiores, isso para iniciação esportiva. E tem iniciação esportiva também para adultos. Depois a gente tem a pré-equipe de competição, que seriam nossas crianças que já participam de competições. Equipe de competição a partir de 15 anos, que seria a classe sub-18. Então, classe sub-18, sub-21 e adultos, né? Que aí acontece junto. Então a gente tem tanto iniciação esportiva quanto a parte competitiva para diferentes idades, né? Óbvio que os bem pequenininhos só praticam o judô como forma de esporte. E digamos assim, a competição em si, ela tem a nível municipal ou só a nível estadual? Como é que funciona o judô em Santa Maria? Municipal a gente tem só os Jogos Escolares de Santa Maria. Participa que integram todo mundo, não precisa ser filiado a alguma federação ou liga, né? A gente, pelas escolas, né? E já se estudou de fazer um campeonato municipal, de forma geral, abrangendo todas as academias da cidade, os clubes ou academias específicas, né? Mas municipal mesmo, a gente tem hoje os Jogos Escolares de Santa Maria. E aí o ATC participa dessa competição ou ele dá apoio? Como é que funciona? A gente dá um apoio, na verdade, porque os atletas eles participam as crianças participam pelas escolas. Claro. Geralmente a gente vai junto, com algumas escolas inclusive nos chamam, né? A gente não precisa nem a gente fazer o contato, eles nos chamam para a gente participar junto. Nos últimos a gente teve resultados muito bons, né? A gente conseguiu participar. Também a gente faz o apoio com arbitragem, com questão de súmulas, né? Então a gente participa junto da organização do evento, que é muito bom, e a gente consegue contemplar todo mundo da cidade, né? Então a gente tem diferentes instituições, seja federações ou liga, né? Então a gente consegue ficar junto nesses momentos, que é muito importante para o fomento do esporte na cidade, né? Essa pandemia parou todas as competições, né? O judô ele já retornou com as atividades de competição? Está retornando devagarinho, né? A nível mundial a gente conseguiu ter um retorno antes da Olimpíada, poucas competições. No Brasil, pouquíssimas. A gente teve algumas competições fechadas com poucas lutas, né? Ou seja, só 1 contra 1, não era aquele formato de chaves de competição. No Rio Grande do Sul, em setembro, a gente deve iniciar a primeira competição, da mesma maneira, com testagem dos atletas, né? O pessoal ficando só dentro do ginásio, não podendo sair e voltar, como vai ser o nosso treinamento agora aqui em Santa Maria, né? Que seria um primeiro teste, inclusive, né? A gente vai ter um treinamento em Santa Maria e um em Porto Alegre. Dali que vai se tirar essa experiência para ver se a coisa pode retornar ao normal. Consegue retornar lá. Com essa parada toda, vocês tiveram perda de alguns atletas ou o pessoal se manteve? Tivemos no momento inicial, né, que a gente teve que parar todas as atividades, então no comecinho do nosso retorno foi um pouquinho conturbado, né? A gente perdeu, vamos dizer que perdemos atletas até para o tênis, brincando ali, porque as atividades se retornaram antes, né? Mas agora a gente já está com o mesmo número, na verdade um pouquinho maior já dos alunos, né? Então, isso em diferentes âmbitos, né? Os adultos retornaram um pouquinho antes, assim, a prática, vamos dizer que corriqueira, e as crianças agora já voltaram todas, a gente está tendo uma boa adesão, inclusive, agora com os Jogos Olímpicos mais ainda, né? A gente tendo medalhistas aqui no estado, então a gente conseguiu voltar legal, a gente não pode reclamar mais, tá legal, está funcionando bem. A gente tem um projeto Judoca Cidadão também, que é um projeto social que tem fila de espera, nós vamos abrir uma nova turma agora no final de agosto, mas já vai ter fila de espera de novo, né? Então a gente está com bastante gente querendo participar. No judô, para os sócios também do clube, a gente tem já algumas turmas que estão no limite, né? Então a gente conseguiu voltar legal. No começo, algumas mudanças de metodologia talvez que a gente teve que adequar, mas o pessoal está participando legal, as crianças estão curtindo bastante, que era uma preocupação nossa, né? Com a grande mudança, as crianças com uma sociabilidade bem diferente, né? Ficando só em casa, não conseguindo ter coordenação com os amigos, mas agora está legal, está funcionando bem. A Olimpíada, você falou em Olimpíada, a gente não pode deixar de comentar a respeito, os resultados e o pessoal assistindo tudo isso. Depois de uma Olimpíada dessa, dá um boom, digamos assim, de pessoas, crianças, principalmente, procurando pelo esporte? Sim. É que o pessoal acaba vendo mais, né? A visibilidade aumenta muito. O judô nas Olimpíadas, ele, para o Brasil, trouxe muitas medalhas, né? O esporte que mais tem medalhas aí, por enquanto. A gente tem a vela bem pertinho, encostando ali, o atletismo bem próximo também. Então a gente acaba ficando muito na mídia, a gente diga o judô, né? Agora o tênis também, a gente conseguiu uma medalha com 2 meninas, então são modalidades que vão aumentando um pouquinho. Na ATC a gente tem a natação também, mais medalha, então aumenta bastante a visibilidade. O pessoal que estava praticando uma coisa só acaba praticando 2, então começa assim, ou tem gente que muitas vezes se associa no clube para poder participar conosco, né?
Então, os Jogos Olímpicos nos ajudam bastante pela visibilidade. O projeto social de vocês, como é que funciona? É junto a escolas ou o pessoal pode se inscrever? Como é que funciona? A gente faz a divulgação sempre em 3 escolas que são do entorno do Avenida Tênis Clube, mas ela é aberta, né? Pessoas que estudam em escolas públicas ou bolsistas da rede particular podem participar com a gente. São vagas, a gente tem turnos da tarde e de manhã, são diferentes turmas, e por enquanto a gente atende de 6 a 14 anos nessas novas turmas, né? Nós temos uma outra turma que tem um pouquinho mais velhos, né? Iniciaram mais novos, agora com o tempo já estão mais velhos, mas a nova turma, inclusive, que vai iniciar daqui a pouco, a gente tem de 6 a 14 anos. No estado, o clube que mais forma, digamos assim, atletas de competição é a Sojipa, indiscutivelmente. E ela repassa a experiência para os outros clubes ou ela é muito fechada? Como é que funciona o judô nessa parceria? Não, a Sojipa é um clube muito grande, vamos dizer assim. A nível Brasil, provavelmente seja o maior, né? Seriam 2 grandes clubes, né? Sojipa e Pinheiros, né? Que é de São Paulo, mas a Sojipa eu acho que hoje é o maior, até na Olimpíada a gente teve 2 medalhas que foram de atletas da Sojipa. Amanhã a gente vai contar com a presença do Daniel Pires, técnico dos atletas olímpicos, né, técnico lá do Sojipa, conosco. E dentro do judô existe um intercâmbio muito bom, né? Então, quem pode participar de treinamentos em outras equipes, consegue muitos cursos para técnicos, inclusive, ou eventos apenas para técnicos, vamos dizer assim. Então, a gente tem um intercâmbio muito bom. Não digo só entre a Avenida Tênis Clube e Sojipa, diversos clubes, né? Eles procuram fazer o intercâmbio. Então a gente consegue ter um conhecimento geral, na verdade, que tem sido realizado. Óbvio que todo mundo tem seu segredo, tem seu ponto-chave, mas a gente consegue ter um intercâmbio bem legal. Dentro desse intercâmbio, lógico, aí vão haver a formação de atletas e a possibilidade de competições. A que nível você equipararia Santa Maria em termos de judô em todo o estado? Santa Maria acho que estaria no 2º nível, né? Santa Maria de forma geral, né? Santa Maria, algumas outras cidades como Santa Cruz, a gente tem algumas cidades da região metropolitana, né? A maior cidade seria Porto Alegre, a gente tem Canoas e Caxias logo na sequência. Que são bem próximos. Seriam as maiores equipes, né? E aí logo após a gente tem Santa Maria, Santa Cruz, cidades da região metropolitana. Na fronteira a gente tem Bagé, que tem um judô muito forte também. E daí depois viria o resto do pessoal, né? Então a gente Santa Maria estaria em 2º, 3º nível do estado, tendo Sojipa bem em primeiro. Se a gente colocasse só Sojipa separada, a gente teria outros grandes clubes e aí nós. Se não, se juntasse esses grandes clubes ali, a gente estaria em 2º, vamos dizer assim, né? Dentro do nível estadual. O pai que estivesse nos assistindo aí, tivesse em dúvida, né, qual a prática de esporte que colocaria o filho, o que tu aconselharia de benefício para uma criança, principalmente, que vai começar a praticar um esporte? Que benefício o judô traz para essa criança, professor? O judô tem alguns benefícios, assim, além do contexto geral esportivo, a gente tem alguns pontos específicos, né? O judô ele é oriundo do Japão, então a cultura muito que a gente tem visto durante as Olimpíadas, o que a gente viu até no Rio, o pessoal aqui, na própria Copa do Mundo do Japão, existe um contexto social deles, é muito interessante com a questão de disciplina de educação, valores morais também, e a questão do autocontrole. Então o judô, além do que outros esportes podem prover, a gente tem esse fator específico, né, que é vinculado com o Japão e das artes marciais, né? Então eu se fosse escolher a questão do autocontrole, disciplina, educação e valores morais. Perfeito. A disciplina acho que é muito importante, né? Eu até, no bate-papo que eu tive aqui com o Coronel Vargas, que hoje é o presidente da Câmara de Vereadores, ele foi comandando o BOI. E aí a gente começou a conversar sobre esporte e ele me confidenciou que o primeiro esporte dele foi o judô. E o judô que deu a ele o autocontrole muito forte, que se você comandante do BOI, mas para te comandar uma tropa de elite assim, tem que ter um autocontrole muito forte. Ele me falou bastante sobre o judô, sobre o autocontrole, né? Que ele dá para a criança, para o jovem, e depois tu carrega para o resto da vida isso, né? Principalmente a questão do lidar com a agressividade, de que forma, né? Até um grande estudo que se realiza é a questão da agressividade. Se a gente consegue canalizar essa agressividade e usar para um destaque, muitas vezes os pais nos procuram para ou controlar essa agressividade ou canalizar ela para outro meio, né? Então, o autocontrole dentro desse ponto é muito importante mesmo e também dentro da modalidade, né? Hoje, com essa nossa pandemia, tem muita criança que se tornou ou depressiva ou agressiva. Alguma coisa afeta sempre o fato de ficar em casa parada,
na frente de computador. E aí, nesse ponto, então, o judô encaixaria como uma luva, né? Eu indicaria sim o judô ou as artes marciais de forma geral, né, nesse ponto. Então a gente tem para as crianças, muitas vezes elas acabam, principalmente ficando em casa por muito tempo, desenvolvem umas válvulas de escape, a gente diz assim, a agressividade sendo uma delas, talvez aspectos depressivos também, alguns deles, onde eles podem se esconder de algumas formas ou se ficar acima, por exemplo, de algumas situações com a agressividade. Então no judô a gente tem um controle muito grande também sobre o companheiro. Então, no treinamento, se eu machucar meu companheiro, no próximo dia não tenho colega. Então, eu tenho que ter um controle muito bom, a questão de segurança é muito boa, não só comigo, mas com o colega também. Então, o autocontrole, a questão intrínseca e a questão do ambiente. O ambiente de forma geral, eu controlar o que está acontecendo para não machucar meu colega, não me machucar. Então, o ambiente todo e a questão interna seriam bem importantes e aí o autocontrole fica bem dentro disso. O associado do ATC que queira, de repente, praticar o judô, tem problema de idade, peso, como é que funciona? Quero começar hoje. Posso começar com qualquer idade? Posso estar fora do peso? O que eu posso fazer? O que vocês fazem pelo associado? Qualquer pessoa pode praticar. Qualquer peso, qualquer idade, o que for, qualquer pessoa pode praticar. Nós temos aulas experimentais, para quem quiser fazer uma aula anterior às turmas que já existem. Nós temos as turmas de iniciação esportiva e as de competição. Então, independente do nível que for, a gente consegue adequar a pessoa para as turmas. Ou a gente tem as aulas experimentais antes, curtiu, vamos adentrar nessa turma? Não, talvez não seja essa, a gente entra em outra turma e a gente consegue fazer o atendimento. E para o associado que tiver interesse, entrar em contato com o departamento de esportes, a gente consegue marcar, a gente faz a marcação de aulas ou da própria aula experimental, vai tudo por ali. Vai ali na secretaria e pega informações para ser orientado, né? E me diz uma coisa, o que vocês têm hoje de participantes, digamos, dessas aulas que vocês fazem? Que número de... Número por aula? A gente tem bastante participante, assim, dependendo da turma, antes a gente estava com a limitação de 12 alunos. Pois é por causa da pandemia, né? Isso. Mas hoje já está liberado, isso que eu agora está um pouquinho mais no limite, mas a gente está sempre... Aumentou o número por metro quadrado, né? Isso. Agora a gente está batendo geralmente no limite das aulas, o pessoal faz agendamento, a gente tem grupos de WhatsApp ou contato direto dos professores, do departamento de esporte, o pessoal faz agendamento. E geralmente a gente está batendo os limites das turmas, né? Que agora está em 16, até para a gente poder conseguir atender todo mundo, né? A gente trabalha em 2 lá e consegue atender. E tá legal, a maioria das turmas tá batendo bem. A gente tem algumas turmas com fila de espera, né? Então, o que para nós é um ponto, entre aspas, positivo, mas a gente sempre vai achando maneiras de abrir novas turmas, conseguir adequar todo mundo, né? Existe alguma restrição física a alguém que queira praticar o judô? Restrição de algum problema de saúde? Não, assim? De forma geral... Qualquer um pode fazer dentro dessa sua de forma geral, qualquer um pode praticar. Algumas pessoas têm algumas restrições e a gente faz algumas adaptações para isso. Aí vocês adaptam, claro. Mas todo mundo poderia participar, a gente tem algumas pessoas que nos relatam, a gente tem as fichas de cadastro, a gente conversa bastante. Tem uma limitação em tal ponto. Beleza, vamos adaptar. A gente adapta aquele ponto. Não, isso é importante porque em alguns esportes, tu tendo algumas restrições é perigoso. Sim. Mas dentro do judô vocês adaptam e a pessoa consegue... De forma geral, consegue adaptar. Consegue adaptar para a pessoa. Eu tenho assim, uma dificuldade assim, vai lá, conversa com vocês e vocês conseguem adaptar. Sim. E os horários, André? Qual é os horários que tem? Todo dia tem disponibilidade ou é só no turno? Como é que funciona? Hoje a gente está na TC de segunda a sexta. Tem aulas na manhã, tarde e noite, dependendo do dia, né? Terças e quintas a gente tem todos os turnos. Os turnos. Nas sextas-feiras a gente tem 2 turnos, na segunda e quarta a gente tem também 2 turnos, nas manhã e tarde. Quer dizer, tarde e noite. Então dá para adaptar bem dentro da possibilidade. A gente consegue atender muitas pessoas também. Quem trabalha até tal horário consegue chegar depois. A gente tem turmas anteriores, geralmente mais de um turno por turmas, né? Para a gente conseguir adequar quem não tem aquela disponibilidade. Alguma coisa que gostaria de complementar que não tenha sido dito aqui, né? Acho que só ressaltar, na verdade, os eventos que a gente tem realizado lá. A gente fez uma programação anual, na verdade, dos 30 anos do Judô Novelha Tênis Clube, né? Iniciou em 1991, também com o atual presidente José Pitã. E agora a gente fez então uma programação legal. Nesses próximos 2 meses a gente tem bastante coisa e depois a gente tem alguns eventos mais espalhados. Óbvio que depois a gente vai colocando mais algumas coisinhas. Amanhã a gente fez algumas palestras online, a gente fez alguns pequenos eventos. Amanhã a gente tem evento maior um pouquinho, né?
que é da Federação Gaúcha de Judô, vai ser sediado ali. Próxima semana com o Dia dos Pais, a gente faz um evento alusivo, né? Então a gente fala de Semana da Família, tá bastante coisa e vamos nos próximos finais de semana bastante evento aí. Perfeito. Inclusive a minha neta fez uma época teve aulas ali e eu sei que no dia desses eventos dos pais ela acabou fazendo também brincadeiras com o pai lá. Mas então fica aí o convite, né, o pessoal que quiser participar, sócio ou não sócio, pode não sócio também? Temos não sócios, mas os não sócios eles participam do Judoca Cidadão. Para quem não for, que daí seria o público lá dos bolsistas de escolas particulares ou os alunos oriundos de escolas públicas, né? Para quem não for sócio, a gente tem alguns planos que são bem interessantes de valor, muitas vezes mais baratos que academias privadas, né? Que aí na secretaria lá tem todas as informações. Ou de repente vai lá, pode ir lá assistir. Claro. E aí se gostar, se associa ao clube também. Claro, pode. Lá tem como agendar algumas visitas também, ver todo o clube, não só o judô, né? Mas lá a gente tem... Legal. 30 anos de judô, então, da TC, esse ano é comemorado. O Pitão praticou judô, né? Praticou, o Pitão é faixa marrom do judô. Ele falou alguma coisa, que praticou judô também. 30 anos, então, de judô na TC. Está aí, né, essa oportunidade para você praticar um esporte nobre, né? Sem dúvida nenhuma, é um esporte para todas as idades, todos os pesos, qualquer pessoa pode praticar e com certeza aí vai ter um belo aproveitamento. E acima de tudo, que deve se entender que o esporte todo ele é direcionado a formar cidadão. O campeão é uma consequência, né? Mas o importante na realidade é realizar o trabalho de formar um cidadão. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, né? Parabéns pelos 30 anos, né? Você faz parte de um bom tempo aí, né? Está desde 2006 lá. Desde 2006, acabei começando a competir lá pela Avenida Tênis Clube, aí depois passei ao quadro de professores, né? Como estagiário voluntário, fui contratado, depois como instrutor de judô. Posteriormente aí, me tornei agora, na verdade, coordenador do departamento de lutas, né? Pois é, interessante, o ATC, quase todos os departamentos, a gente vê que o pessoal começou lá no clube, deu sequência e acabou ficando lá como instrutor. A gente tem um bom aporte lá no clube, assim, né, nesse nível. A gente tem, acho que hoje todos os professores de tênis do clube, né, são todos os assim. Os do tênis eram quase todos do judô, todos do projeto social, né? Isso. Todos são do projeto social. A gente lá no ATC tem eu, né, que vim como praticante, como atleta ali, tem a outra professora, a professora Nicole, também do nosso projeto social, né, do Judoca Cidadão. Então a gente consegue manter bastante gente lá no clube, né, e aí vai encaminhando o pessoal vai estudando, vai fazendo suas faculdades, vai continuando no clube ali e aí integrando o quadro profissional. Legal, muito obrigado, grande abraço. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural, Avenida Tênis Clube. 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Umbra, seja o protagonista da sua própria história.